Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Caderno de Matemática e o assunto de hoje é equação do segundo grau, também chamada de equação quadrática. Enfim, o que é uma equação do segundo grau? Equação do segundo grau é toda equação que puder ser escrita na forma a vezes x ao quadrado mais b vezes x mais c igual a zero, com a, b e c pertencentes ao conjunto dos números reais e a diferente de zero. Nessa nossa equação, a incógnita está representada pela letra x. Ela também pode ser representada por qualquer outra letra. As letras a, b e c são chamadas de coeficientes, sendo que o coeficiente c é chamado de termo independente. Essa equação é do segundo grau porque o maior expoente da incógnita é o 2. Podemos perceber que na forma geral da equação, o a sempre será o coeficiente de x ao quadrado, o b sempre o coeficiente de x e c sempre o termo independente. Alguns exemplos. 3x ao quadrado mais 7x menos 3 igual a zero. O a é 3, o b vale 7 e o c é igual a menos 3. Assim como na equação x ao quadrado menos x mais 5 igual a zero. O a é igual a 1. Percebam, não existe nenhum número aqui, ou seja, existe um x ao quadrado. O b vale menos 1 e o c vale 5. E nessa terceira equação, 7 mais 4x ao quadrado igual a zero, temos o a igual a 4, o b igual a zero e o c igual a 7. Percebam, não existe o termo x. É como se eu escrevesse essa equação com 0x. Resolver uma equação significa encontrar suas raízes, também chamadas de zeros. Raízes são os valores que tornam a equação verdadeira. Por exemplo, 5 é raiz da equação x ao quadrado menos 3x menos 10 igual a zero. Como podemos provar isso? Basta substituir o valor de x pelo número 5 e resolver a expressão. Temos então que 5 elevado ao quadrado é igual a 25, menos 3 vezes 5 é igual a menos 15. 25 menos 15 é igual a 10, sendo que 10 menos 10 é igual a zero. Chegamos numa igualdade, 0 igual a zero. Logo, provamos que 5 é a raiz dessa equação. Vamos primeiro resolver equações incompletas. Inicialmente, equações do tipo ax ao quadrado mais bx igual a zero. Ou seja, o termo c, o termo independente, é igual a zero. Tomemos como exemplo a equação 2x ao quadrado menos 6x igual a zero. Um modo de resolver esse tipo de equação é fatorando-a, utilizando o fator comum em evidência. Nesse caso, o fator comum é o 2x, restando entre parênteses x menos 3. Para que um produto seja igual a zero, é necessário que, no mínimo, um dos fatores seja igual a zero. Sendo assim, igualamos 2x a zero e resolvemos essa equação, sendo x igual a zero a primeira raiz. Fazemos o mesmo com x menos 3. Então, x menos 3 igual a zero significa que x é igual a 3. Foi encontrada a segunda raiz. Com isso, o conjunto solução, ou seja, o conjunto das raízes que tornam essa equação verdadeira, é formado pelos elementos 0 e 3. Agora, equações incompletas do tipo ax2 mais c igual a zero. Significa, nesse caso, que o coeficiente b é nulo. Tomemos como exemplo a equação x ao quadrado menos 4 igual a zero. Resolvendo-a de um modo prático, nós passamos, entre aspas, o menos 4 para o outro lado, mudando o seu sinal. Temos então que x ao quadrado é igual a 4. Existem dois números reais que, elevados ao quadrado, resultem em 4. São eles o 2 e o menos 2. Logo, 2 e menos 2 são as raízes dessa equação e constituem o conjunto solução. Agora, a resolução de equações completas. Vou passar para vocês alguns métodos. O primeiro deles é a fatoração de Stevin. Tomemos como exemplo a equação x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Eu sugiro que utilizemos a fatoração de Stevin quando o valor do coeficiente a for igual a 1. A ideia é a seguinte: preciso descobrir dois números cuja soma seja igual a menos 5 e cujo produto seja igual a 6.
Percebo então que esses números são menos 2 e menos 3. Agora eu vou fatorar o polinômio que constitui o primeiro membro da equação, tendo como resultado x menos 2 que multiplica x menos 3 igual a zero. Como o produto é nulo, significa que x menos 2 é igual a zero ou que x menos 3 é igual a zero. Resolvendo a primeira equação, tenho como raiz o 2. Resolvendo a segunda equação, tenho como raiz o 3. Logo, o conjunto solução é formado pelos elementos 2 e 3. Um outro modo de resolver equações quadráticas é completando quadrados. Tomemos como exemplo a equação x² menos 6x mais 8 igual a zero. O primeiro passo é isolar o termo independente no segundo membro da equação. Como o termo independente é igual a mais 8, vamos escrevê-lo do outro lado da equação com o sinal trocado, menos 8. O próximo passo é tornar o polinômio do primeiro membro um trinômio quadrado perfeito. Como podemos fazer isso? Vamos pegar o módulo do coeficiente b, que nesse caso é 6. Vamos dividi-lo por 2. 6 dividido por 2 é igual a 3. E vamos elevar esse resultado ao quadrado. 3 elevado ao quadrado é igual a 9. Sendo assim, vamos adicionar o número 9 aos dois membros da equação, obtendo como resultado x² menos 6x mais 9 igual a 1. Vamos agora fatorar o primeiro membro da equação. A fatoração vai resultar em x menos 3 elevado ao quadrado é igual a 1. Existem dois números reais que, elevados ao quadrado, resultem em 1, que são menos 1 e 1. Sendo assim, eu posso afirmar que x menos 3 é igual a 1. Resolvendo essa equação, obtenho x igual a 4. Também posso afirmar que x menos 3 é igual a menos 1, obtendo assim x igual a 2. Logo, o conjunto solução é formado pelos elementos 2 e 4. Agora veremos a chamada fórmula resolutiva, conhecida no Brasil como fórmula de Bhaskara. Através dessa fórmula, poderemos resolver toda e qualquer equação do segundo grau, claro, desde que haja raízes reais. Essa é a fórmula resolutiva, x igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a, sendo o delta uma outra fórmula, delta igual a b² menos 4ac. Delta é uma letra do alfabeto grego e é chamada também de discriminante da equação. Tomemos novamente como exemplo a equação x² menos 5x mais 6 igual a zero. O primeiro passo é descobrir o valor do discriminante. Vamos então substituir os coeficientes da equação na fórmula. Temos que delta é igual a menos 5 elevado ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 6. Com isso, delta é igual a 25 menos 24, logo, o delta é igual a 1. Significa então que a raiz de delta é igual à raiz de 1, que é o próprio número 1. Agora vamos utilizar a fórmula de Bhaskara, a fórmula resolutiva. Substituindo os valores na fórmula resolutiva, obtemos x igual a 5 mais ou menos 1 sobre 2. Podemos afirmar primeiramente que x é igual a 6 sobre 2. O que eu fiz? Utilizei primeiro a soma. Fiz 5 mais 1 sobre 2. Consequentemente, x é igual a 3. Agora vou utilizar a subtração, 5 menos 1, obtendo x igual a 4 sobre 2. Por consequência, x igual a 2. Logo, o conjunto solução dessa equação é formado pelos elementos 2 e 3. Pessoal, deixo aqui as referências que utilizei na confecção desse vídeo. Se tiverem qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo. Espero que esse vídeo seja muito útil no aprendizado de vocês. Quem gostou, dá uma curtida, se inscreva aqui no Caderno de Matemática e compartilhe com os amigos. Muito obrigado por assistirem esse vídeo. Aguardo vocês na próxima. Até mais, pessoal!